É isso aí, todos sejam bem-vindos. Mais um episódio do Café com Zaca é para vocês, mais uma da 7ª temporada. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao pessoal da Netflix, a Vox FM, o Regional, a Merlin Brindes, a Mercavejo Brasil também, ao pessoal da Luciana Magazine, ao pessoal também da Estúdio Vita, Academia Estúdio Vita, nosso abraço, o pessoal da Abadesco, um abraço pro Omar também, e um abraço para Fidelidade Clean. E a você também, quer patrocinar o programa? Entre no site cafécomzaquia.com, também siga a nossa página no YouTube, Café com Zaquia. Grandes entrevistas estão por vir, e falando em grandes entrevistas, eu estou aqui com mais uma grande pessoa, um empresário aqui da nossa cidade de Catanduva. Estou falando com o Marcelo, põe no centro da terra aqui. Como é que vai, Marcelo? Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu que agradeço. É Marcelo, da empresa? A Estimas Clínica e Produtos Ortopédicos. A Estimas Clínicas e Produtos Ortopédicos. Nós vamos conhecer bastante sobre essa empresa, saber um pouquinho mais dos teus produtos, mas antes de mais nada, eu gostaria de saber um pouquinho da tua história. As pessoas gostam de saber de onde surgiu, como é que nasceu. A gente brinca até quando a mamãe pegou no colo. O que ela falou a primeira coisa? Então, é uma história assim que eu acredito seja muito movimentada, né? Porque eu nasci em Araraquara. E meu pai era militar, então ele ficava transferido de um lado para o outro, aí fui para Paulo de Faria, depois vim. No final, eu estava aqui em Palmares. Em Palmares, paulista, né? Então eu tinha, na época, em torno de 10, 11 anos. E para ajudar também em casa, a gente só tinha trabalho de roça, né? Então eu ia cortar cana, café, carpe laranja, carpe cana também. Então foi uma época assim, até uns 13 anos de idade, mais ou menos. E desde essa época, já tive um feeling, vamos dizer assim, voltado para a invenção e para ajudar pessoas, né? A gente sempre foi muito, muito enfático nisso daí, de ajudar, né? A criação nossa, que foi dada para mim, foi gerada nesse sentido. E depois, lá de Palmares, nós viemos para Catanduva, nessa época. E então, foi uma vida de muito trabalho também. Meu pai teve lanchonete, a gente foi trabalhando, ajudava ele e tal. Você estava sempre junto com eles? Sempre junto. Ia vender ovo na rua, até aquelas caminhonetes velhas de garapa lá, a gente ia fazer caldo de cana lá, né? O que desse para fazer, você faria mesmo. Tava não tinha junto, medo, né? mesmo. A gente não tinha, né? Tinha que trabalhar. Vencer, né? Tentar achar um caminho. Tinha que achar o caminho. E aí, com o tempo, a gente vai estudando, tudo. Aí, meu pai, como ele tinha sido militar, ele acabou se afastando porque não deu conta do próprio regime, ele não conseguiu se adaptar nisso daí. Mas ele me deu entusiasmo de falar, não, vamos, presta um concurso público e tal, né? Vai e tal. E bom, aí lá vai eu prestar o concurso. E aí, sem estudar, sem nada, na época mesmo a gente estava na escola, né? No Focava mais em trabalhar do que estudar, enfim. Mas a gente já tinha uma certa capacidade, assim. Aí eu fui prestar lá em São Paulo, concurso da polícia. Isso foi em 1987. E aí em 88 comecei a escola da Polícia Militar. E durante essa vida militar, voltei aqui para Catanduva. E por volta de 6 anos, na PM mais ou menos, eu fui fazer cursinho, fui fazer umas coisas porque você via, tá faltando alguma coisa, né? A polícia não estava me complementando, porque eu acreditava que eu podia fazer algo mais para a população, para as pessoas, né? Aí comecei a fazer cursinho para poder entrar numa universidade. E foi assim que aconteceu. Aí eu escolhi a fisioterapia.
E fui fazer a faculdade, na época não tinha em Catanduva ainda. Fui fazer de início lá na Unip, Objetivo. E foi bem intenso. Por quê? Na época eu ganhava R$726 de salário. A faculdade era 720. Meu Deus. Então, aí minha mãe, né, coitada, ela falou: filho, ó, o dinheiro para a faculdade eu não posso te dar também, mas você conseguindo pagar a faculdade, comida, prato de arroz e feijão tem. Então vamos embora. Aí vai para Rio Preto. E lá para poder sustentar, não tinha como pagar passagem para Rio Preto também. Aí eu fiquei de coordenador do ônibus para poder não pagar, né? Coordenava tudo, tal, corria atrás e tomava frente disso. Aí cheguei até a vender na época, tinha calculadora ainda, né? Usava calculadora, eu vendia a calculadora. Fiz uma parceria muito fantástica aqui com a livraria Santa Rita, que o Marcelo e o Júnior lá, cheguei nele e falei: o seguinte, a situação é essa, eu não tenho dinheiro para comprar os livros, mas se eu vender teus livros lá, como é que faz? Você consegue me dar de comissão esses livros para mim que eu vou precisar? Eu falei: vamos lá. Aí eu vendia livro também lá na faculdade. Que legal, cara. E então aí conseguia ter os meus livros, né? E assim foi indo, até aí eu estava um ano lá em Rio Preto, aí abriu aqui na Fafica, fisioterapia. Hoje está um pouco diferente, mas na época eles tinham um currículo aqui da UFSCar. E lá em Rio Preto era só meio período, e aqui era o dia todo. Aí eu transferi para cá, consegui transferir mesmo, já tinha iniciado aqui meio ano, já peguei, já entrei, já perdi meio ano, né, na transferência. Acabei fazendo 4 anos e meio de faculdade. E assim, só que tinha aquela coisa, tinha a polícia, tinha que trabalhar. Tinha a faculdade que era mais em conta, né, por ser um instituto municipal, mas eu tinha que trabalhar. Aí eu trabalhava dia sim, dia não, que até a polícia foi excelente para mim, né, nesse sentido. Que era período noturno? Porque eu conseguia administrar isso daí, né? Com a ajuda dos comandantes lá na época. Eu falei: não, quer estudar, vamos embora, né? Então eu trabalhava um dia sim, um dia não, na PM, à noite. Só que aí tinha aquela questão, né? Saía às 7 da manhã e entrava às 8h30 na faculdade. Então, dia sim, dia não dormia, né? Porque depois na faculdade eu ia pra cá, tomava um café, tomava banho e ia pra faculdade. Na hora do almoço, ao invés de dormir, de vir embora pra casa, eu estendia as carteiras lá no meio da sala, lá no cantinho da sala, né? Ou no chão mesmo e dormia, porque tinha que dar uma descansada. Não tinha como, né? Então foram 4 anos, né, bem puxados, né? Que a fisionomia minha mudou até, porque desgastou demais, né? Foram puxados, porque... E na época eu namorava minha esposa, a gente saía, né? E ela chegava: mas a gente saiu agora, 9 horas, você já tá dormindo? Aí eu brinquei com ela e falava: meu bem, você vai ter que aguentar. Sim. Você quer ficar comigo aí? Você sabe que a gente estamos juntos, mas infelizmente eu não posso oferecer muita coisa mais, né? Você sempre foi determinado, então. Então, aí foi indo. Aí fiz a faculdade, finalizei a faculdade. Em seguida, durante a faculdade mesmo, falei: nossa, eu preciso fazer algo diferente. Por quê? Eu não tinha como sair da faculdade, mesmo naquela época, que já faz mais de 20 anos de formado, né? Que era aqui em Catanduva, você já estava em Catanduva fazendo a faculdade. Isso. Então não tinha, né? Eu tinha que fazer alguma coisa diferente. A fisioterapia básica aí, né? Eu acho que não vai virar. E eu não tô com todo esse esforço que eu tô fazendo para chegar no final dos 45 do segundo tempo e não virar nada, né? Como alguns colegas, inclusive, sim, infelizmente, né, com até muito mais capacidade que a gente via neles e não conseguiram seguir, né? Infelizmente. Mas, assim,
Aí foi quando eu comecei a criar algumas coisas na própria faculdade. Algumas hortes, eu pegava cano de PVC, adaptava no braço dos pacientes, que eu estava em fase de estágio. Eu tinha que ajudar esse paciente. E às vezes o paciente também não tem condições financeiras. Então a neuro na época lá falou, eu vou inventar um negócio para ajudar essa pessoa. E foi assim, fui bolando. Aí, bom, me formei, maravilha, tudo. E com esse intuito, assim, de alguma coisa diferente tem que fazer. Aí nesse intervalo de tempo, surgiu a dona Juraci, né, que Deus o tenha, que ela já é falecida, e ela era mãe de um policial, o Alberto. Aí o Alberto chegou em mim, Marcelo, é o seguinte, minha mãe precisa fazer fisioterapia, que ela tem uma perna mecânica, e ela eu não sei o que fazer, porque a situação financeira dela é complicada, até o piso do chão ainda né, tá no contrapiso e tal, e falei, cara, não, eu vou atender, até porque na faculdade não foi passado nada sobre prótese, né, muito pouco sobre órtese, e aí eu falei assim, não, vou atender ela, nem precisa me pagar, vou lá, atendo, não tem problema, aí na verdade eu tô mais aprendendo, né, mas eu vou ajudar, porque a biomecânica não vai mudar, né, então aí eu comecei a cuidar dela. E, bom, rapidamente já ela começou a andar, a gente já começou a ir nos comércios da próxima, andar pela rua e tal. E eu olhava para aquela perna de mecânica dela e falava, poxa vida, eu acho que eu faço um bicho desse. E desde criança, né, você já tinha esse negócio? Isso, você contou no começo. Isso daí tinha esse feeling, não sei como te dizer. É criação mesmo, é conhecimento. E eu falei assim, eu não... Ela comentou comigo, falou, eu sempre tô indo na CD. Que eu coloco a perna lá. Coloquei minha perna lá. E tem um rapaz lá que chama Marcelo, inclusive, também. E muito bonzinho. Você não quer conversar com ele pra você ir lá conhecer? Eu falei, claro. Fala que eu vou lá conhecer. Aí conversou com ele, marcou um dia lá. Fui pra São Paulo, lá na CD. Chegou lá, esperei uns 10, 15 minutos e eu sentei assim. E foi bem emocionante, porque uma sala assim, quase um barracão, mas cheio de pessoas com algumas necessidades especiais. E não tinha assim, afeta mais uma criança, afeta mais um adulto, afeta mais negro, afeta mais alemão, nada. Não tinha. A coisa pega todo mundo. Criança, adulto, jovem, branco, negro, tudo, né? Não tem japonês, tudo, pega tudo. Então, e eu olhar para aquele monte de gente e aquilo lá na hora, assim, começou a escorrer lágrimas no meu olho, só de ver aquilo lá. Aí eu me recompus assim, comigo mesmo, falei assim, bom, eu não estou aqui para ficar chorando. Chorando, qualquer pessoa vem aqui e chora o dia inteiro, né? Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para ajudar essas pessoas, entendeu? Então o objetivo meu é esse. Não quero saber não quero ficar com dó da pessoa, não quero ficar chorando pela pessoa. Eu quero fazer essa pessoa voltar até a vida dela. Foi aí que até na volta da viagem, né? Que veio o slogan, né, da nossa empresa, né? Que é dando novas oportunidades a pessoas que tiveram caminhos diferentes. Então, foi isso que ficou na minha cabeça. E conversando com o Marcelo lá, tal, me mostrou a CD, funcionamento e tal. Falei, nossa, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Pra minha profissão. Aí, ele tava comentando, falou, você gosta mesmo disso? Se você gosta, é o seguinte, eu tô fazendo... Ninguém tem curso. Nós aprendemos tudo, um ensinou o outro e tal, e ninguém tem um curso específico, né? E nós estamos fazendo o primeiro curso do Brasil reconhecido pelo MEC. E começou faz um mês. Mas como você é físio, você já vai eliminar a matéria, então você vai conseguir já entrar nesse curso. Aí eu falei, cara, mas não é caro, isso não é pelo Estado. É um convênio entre o Centro Paula Souza e a Divisão Médica de Reabilitação da USP. Cara, tô nessa, né?
Aí me deu o endereço e tal, fui lá na escola. Chegou lá uma diretora, lá, a vice-diretora, na verdade, me atendeu. E falou, não, o curso já começou, não vou te dar a oportunidade de entrar. Falei, não, e outra coisa, você mora a 450 quilômetros daqui. Você não vai estar aqui. O curso é toda sexta e sábado, o dia todo. Você não vai ter condição de ficar vindo toda sexta e sábado aqui. Você vai faltar, você vai ter problema com você e tal. Aí eu fiquei muito frustrado. E não teve acordo. E eu não contente, vim embora, chateado. Aí chegou aqui, eu conversei com os colegas, vereador. Eu falei assim, cara, faz uma carta, alguma coisa pra mim aí, não sei. Aí, tá, fiz, o vereador lá fez essa carta pra mim. E dizendo que eu era uma pessoa íntegra, tal, que tal, né? Então, vamos falar um monte de coisa lá. Aí, eu liguei de novo lá e falei assim, seguinte, eu quero conversar com o diretor da escola. Eu não quero conversar com a vice-diretora, quero falar com o diretor. Aí, consegui marcar. Aí, chegou lá, tal, conversei, mostrei a carta pra ele, falei, não, tu é uma pessoa íntegra, a gente tá aqui pra realmente seguir a profissão mesmo, tal. E eu sou fisioterapeuta também e tal. Eu mostrei o currículo, gostaram muito, porque é um currículo da UFSCar, não tinha, né? Aí, só que eu falei, então, Marcelo, mas é complicado e tal. Eu falei, então, mas, cara, eu sei, eu trabalho, eu sou policial militar também lá. Eu falei, nossa, mas você é policial militar? Eu falei, sou. Meu pai é aposentado da polícia. Aí pronto, já encaixa, cara. Já encaixa a história. Como que é a vida, né, cara? Aí, vida de emoções. Não, cara, nossa, vocês fazem um trabalho lindo, né? Putz, eu sei que desmerecido até o trabalho da polícia, mas é injusto, né? Mas, cara, seguinte, hein? Eu vou te dar essa chance. Só que se você pisar na bola, vai ser uma vez só. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, não vou faltar um dia. E foi assim, 2 anos e meio. Indo pra São Paulo, estudando e vai... Bom, no final das contas eu tava dando aula pro pessoal, porque o pessoal da CD, eles sabiam fazer as hortes, muito bem feito, né? Tem que deixar bem claro isso. Só que eles não sabiam direito de onde vinha todo aquele resultado da órtese, todo aquele resultado da prótese, né? Como exatamente a parte anatômica, o que fazia, eles tinham a técnica, mas não sabia direito para que servia. Sim. Então aí a coordenadora do curso lá, tal, falou, Marcelo, eu vi você explicando pro colega ali para que serve e tal. Você não quer começar a dar umas aulas aqui? Fala, ajuda aí e tal. Aí toda vez nas aulas de anatomia, eu pegava, ia lá, ficava explicando, mostrava o princípio da prótese, para que servia e tal. E assim foi. Aí durante o curso, a gente atendia muito paciente. Muito, porque no final, né, nos últimos anos, no último ano, na verdade, era um paciente atrás do outro lá em São Paulo. Isso lá na divisão médica de reabilitação da USP. Era muita gente. E eu olhava os eixos do joelho, eu falei, mas por que todo joelho é uma dobradiça? Eu não entendo, nosso joelho não é uma dobradiça. Nosso joelho existe uma articulação e tal. E eu falei, eu vou inventar um negócio diferente. Já vai de novo. Aí durante o curso lá, aí eu falei, bom, foi até uma coisa boba, né? Que eu falei, bom, você pega um ovo, se você pegar nas extremidades dele e colocar no punho e apertar, ele não estoura. Se você pegar nas laterais dele e apertar, com facilidade você estoura ele. Mas se você pegar ele na extremidade e apertar, ele não estoura. Ele é muito forte, porque o peso é distribuído simetricamente. A força é distribuída simetricamente. Aí eu falei, puxa, esse aqui é um princípio. Aí eu peguei um vidrinho de rolou. Falei, bom, tem uma parte côncava. Não, tem a esfera. Encaixa aqui dentro. E tem o próximo eixo aqui. Eu crio o próximo eixo. Vai dar resistência bem superior. Aí eu peguei, minha esposa morreu de rir, porque eu peguei um vidrinho de rolou, aí eu furei com uma escova de dente lá e comecei a mostrar
espacinhos, né? Falei, ó, o negócio funciona. E você pode pegar um vinil rolou, pega ele no tubo lá e aperta a extremidade. Ela é muito frágil, aquele plástico. Ele não afunda, não deforma. Então eu falei assim, puxa, agora criar o trilho, porque senão vai ficar com a perna boba. Aí eu criei, eu patenteei, eu fiz um joelho mecânico que é inédito no mundo isso daí, porque não existe nenhum joelho com eixo como esse. E de onde veio tudo essa maneira desde a infância? Quer dizer, isso aí veio de uma criação tua mesmo, né? Sua mente já foi criada para criar coisas, então justamente é isso. Facilidade. Facilidade. Desde criança, a bicicleta não tinha marcha, não tinha condição, não tinha aquela bicicleta galo, aquelas laranjadas lá, alaranjada. Ia, pegava e não tinha marcha, não tinha dinheiro para comprar marcha. Eu inventei uma marcha com um Durapox lá, fiz todos os cravinhos, pirado de madeira, 2 pregos lá e coloquei a marcha lá. Fingi que era uma marcha, não era, né? Mas, né, eu satisfazia. Você literalmente, se a vida te der um limão, você faz uma limonada. Com certeza. Você não vai arder teu olho nunca. Não, eu não aceito muito comum, né? Eu sempre acho que a gente pode melhorar. Então, sempre mesmo tá melhor, a gente pode evoluir, né? Então, eu acho assim, a minha mente eu acho que é até um excesso de informações, né? Minha esposa, minha família em si fala, mas você delira demais, pelo amor de Deus. Não é só assim, né? Eu gosto de criar. São pessoas que mudam o mundo. Então, a partir disso daí, criei. Nossa, quando eu coloquei, achei um paciente que eu queria um paciente chato. Mas chato. São os melhores clientes, né? Aí encontrei um paciente que ele é físico. E eu peguei e falei, cara, eu vi ele andando. Falei, você usa a perna, né? Falei, eu uso. Falei, cara, assim, expliquei pra ele. Falei, não, faço. Aí, cara, quando eu vi a primeira vez esse cara andando com o joelho, falei, nossa, que legal, cara. E ele falou que, poxa, eu uso um joelho alemão e o teu tá muito mais gostoso de usar, esteticamente, porque ele é redondo. Então você coloca uma calça, não aparece quase, fica parecido com outro joelho e muito mais gostoso, suave. Falei, por quê? Porque distribui o peso, né? Então, aquela parte côncava em cima da esfera distribui o peso. Então, a pessoa se sente mais confortável na distribuição desse peso. Então, fica bem natural. Agora, o problema agora é colocar isso para funcionar, né? Assim, para vender. Porque existe toda uma documentação para ser feita, tem que montar uma fábrica, tudo. Isso o custo é um pouco alto, para mim, pelo menos, né? Sim. Para o investimento, hoje com 1K você vai conseguir fazer isso vingar. E, cara, vai ser a primeira fábrica do Brasil de prótese. Não existe aqui no Brasil. Você acha que você está procurando investidores ou você vai investir sozinho? Investidor, né? Vou precisar de investidor para isso. Então, literalmente, se alguém estiver te escutando, se alguém tiver interesse em investir, você está preparado para ter um investidor? Tô preparado para isso. Material, produto, estilo. A peça tá pronta, não tem mais do que... É só começar a produzir, registrar tudo isso, né? Precisa de Anvisa, né? Inmetro, tudo. Então, precisa estar bem feitinho. Porque para a gente evitar problemas, né? No futuro. Esse é um foco, então, que você vai dar andamento mesmo, não vai desistir. Não. E a patente é minha, né? Tem registradinho, certinho. Se alguém quiser comprar a patente também, não tem problema nenhum vendo também. Mas, né? Tem bastante coisa para ser elaborada. Eu desenvolvi um pé também, na época, que ele consegue se modelar de uma forma, em qualquer obstáculo, ele modela como se fosse o nosso pé mesmo. Então é muito, muito legal. E também não existe no mercado isso, né? Todos os pés são em fibra de carbono, muito sofisticados e tal, mas não tem essa destreza como o pé humano, né? Então esse pé que eu desenvolvi, ele é bem característico, tem umas características
do pé natural nosso. Todo esse desenvolvimento que você faz dos pés, tudo, você já tem pessoas que estão utilizando, você está fazendo teste em cima? Tem um paciente que utiliza o joelho, né? O pé não, o pé ainda não tem, mas o joelho, tem um paciente já faz mais de 3 anos que usa, não quebra. O joelho que consegue aguentar, tolerar o peso máximo hoje é 150 quilos. Esse meu joelho aguenta 200. Né? Porque é por causa do tipo de distribuição de peso em cima dele. Em alumínio, aeronáutico, muito bom. E o preço, lá embaixo, dá pra fazer. Dá para ajudar muita gente. Então você acha que só está faltando realmente achar um investidor? E hoje, sim. E hoje são amputados mais de 80 pessoas por dia no Brasil. Só de perna. Tá? Tem um site do joelho, tudo também. Que tem eu explicando sobre ele, o paciente também comentando e tal. E lá tem todos esses dados também que a pessoa que quiser investir, né? Tem tudo lá, as informações lá. Informações do próprio governo, inclusive, né? Não sou eu que coloquei lá, assim. São informações, assim, sérias, né? Sim. Mas aí fui fazendo, seguindo o curso, acabando o curso. Quando até tem a doutora Lina Mara, ela, na época, ela era secretária do estado lá de pessoas com deficiente. Secretaria da Deficiência, algo assim, não me recordo. Mas ela estava lá, vamos dizer assim, que ela é muito cogitada, na época ela estava muito cogitada, a gente não era difícil acesso com ela, mas você vê um dia, né, um pouco de cara de pau também, né, a gente estava andando lá, ela cheia de segurança lá, eu entrei lá no meio, comecei a bater um papo com ela e expliquei sobre o joelho, ela achou fantástico, chamou um dirigente lá da USP na época chamou e falou, ó, faz um mestrado com ele pra gente pôr esse joelho pra funcionar. Não, doutora, tudo bem e tal, mas aí ele tinha outros interesses, né, que nem comentar muito, mas acabou não me dando a chance de seguir lá. E aí acabou, né, depois que a gente se desenvolveu tal, pôs o paciente para andar, tudo, mas tá paradinho ainda, aguardando assim um investimento para seguir em frente. Depois disso daí, bom, vim para Catanduva, né, já estava, morava aqui na verdade, né, já. Aí comecei a trabalhar focado em palmilhas, órteses, as próteses. Então, montei um cantinho lá no fundo de casa, um puxadinho lá, e comecei a confeccionar. E aí, com o passar do tempo, que foi até rápido isso, como eu prestava serviço para as ortopedias aí um dia eu cheguei um cara lá, tinha uma ortopedia aí e tal, não vou nem citar nomes, mas falei, cara, eu coloco a palmilha por 100, né, naquela época. Você vende por 200. Tá errado, cara. Tem pessoa que é muito pobre que vem aqui e a pessoa às vezes não fica porque é muito caro. A gente tem que dar uma oportunidade para essas pessoas aí ter. Eu falo, não, você faz sua parte aí que eu faço a minha. Beleza, então você vai fazer sozinho, porque eu não vou fazer mais pro serviço você. Simples assim, eu não preciso disso. Até porque eu tinha polícia também, né? Não tinha uma coisa assim, você não fazer isso, eu tô lascado, né? Sim. Você tinha escolhas para fazer, mas você queria fazer a escolha certa. Então a escolha certa não era aquela lá. Aí, por coincidência, na época tinha um sócio dele lá e me chamou para conversar. Falei, você quer montar uma ortopedia? Eu e você de sócio? Vamos lá. Só que, cara, eu não tenho dinheiro, eu tenho os equipamentos que eu comprei para fabricação das coisas, mas eu não tenho dinheiro para investir numa empresa, né? Falei, não, eu vou fazer tudo, as coisas, depois a gente, conforme as coisas for andando, as coisas forem andando, aí você vai me pagando. Então tá.
E esse eu gostaria de citar o nome dele, que é o Sidney Cavallini, que ele foi contador do Maranhão na época, muito tempo atrás. Cara, fantástico, me ajudou muito. O próprio conhecimento dele de administração, né? Ele passou muita coisa interessante para mim. Aí, montamos a empresa, a Estimas, onde ela está hoje. E está indo para 16 anos. E a Estimas foi assim, uma virada de chave mesmo, total, né? E com o passar dos anos, na verdade, uns 2 anos mais ou menos, 2 anos e meio, o Sidney falou: Marcelo, eu tô com muita coisa para administrar, né? Mas aí ele falou: você não quer comprar minha parte? Mas eu nem te paguei, eu posso me comprar a outra. Aí ele falou: não, te parcelo pra você em 5 anos pra você pagar aí e tal. Eu falei: cara, então vai dar quanto por mês? Tanto. Aí foi aquela doideira de novo, né? Vai eu de já novo. foi a doideira pra entrar, porque você já entra na sociedade com uma dívida. Sim. E depois pra comprar a parte ainda, com a dívida do outro e entrar com a outra. Bom, eu sei que 5 anos se passaram, já foram mais 2 vezes 5 anos, né? E acertamos tudo. E então ele foi muito, muito importante na minha vida. Então, hoje, né, a Estimas, ela tá bem consolidada, assim. Sempre existe concorrências, né? Mas eu acredito que a concorrência ela é saudável, né? Assim, até para a gente se movimentar. Sim. E cada vez mais buscar conhecimento, porque quanto mais conhecimento, mais você vai poder ajudar também. Então, a gente chegou num patamar assim que hoje até trouxe aqui depois algumas coisas para você apreciar aí, se você quiser colocar Sim. também, que a gente tem uma gama enorme de trabalho em órteses e próteses. Porque as órteses, né, são todas aquelas, para quem não tem conhecimento, são toda equipamento que auxilia o membro da pessoa, né? E a prótese é que substitui esse membro perdido. Então as órteses, eu corri muito atrás de muitas coisas. Então hoje nós somos especializados tanto em coletes, para correção de postura, colete para pós-fratura de, de coluna, os AFOS, né, que são as órteses para estabilização de tornozelo da perna de pacientes, às vezes de AVC, caso de AVC, ou de mielo, meningoceles, ou de algum problema neurológico que tenha que perca a função de movimentação dos pés. Tem também os tutores, que já são equipamentos que abrangem até em cima da coxa, porque a pessoa não consegue controlar o joelho, então a gente consegue fazer um equipamento, a pessoa poder ficar de pé. Né? Tem alguns casos maiores ainda que ela não tem nem controle de tronco, então o aparelho segue até lá no alto, então você coloca a pessoa em pé. É fantástico. Quando você faz um aparelho desse, o olho, o brilho nos olhos da pessoa é fantástico, porque ela não ficava em pé mais. Aí você coloca a pessoa em pé. Nossa, Acho que a tua alegria maior é essa, né? Pra gente é fantástico. E as órteses de mão também. Né? O ano passado eu finalizei também um curso já entrando agora nas próteses, né? Prótese estética. Então hoje a gente consegue fazer, a pessoa perdeu um dedo, então a gente consegue fazer o dedo perfeito, com o tom da pele dele, com até o branquinho da unha aqui, com a unha, pode até esmaltar, se for mulher, esmaltar. Vocês fazem esse. A pessoa que está escutando, se ela fala, nossa, eu tô sem meu dedo. Isso, a gente faz um dedinho novo lá. A estética assim, passa desapercebido tranquilamente. Coloca até pelinho, se tiver pelinho, tatuagem, se quiser fazer uma tatuagem em cima. Nossa! Consegue, fica fantástico. Tanto para mão, os pés também, dá pra fazer até para a prótese inteira. Então. No próprio site nosso também tem umas imagens também lá. Legal, legal. E as próteses, né? Qualquer tipo de prótese, desde a mais simples até a mais sofisticadas. Então hoje existe prótese de 4 mil, como existe prótese de
de perna e de até 300, né? 1.000. Então, tudo depende do que a pessoa quer, atividade e as condições, né? Mas mesmo uma prótese simples, dá para a pessoa caminhar e fazer atividade diária tranquilamente. Você falou que a gente dá para perceber da tua história desde a infância, que é uma história bem... Você falou corrida, eu falo que é sofrida, porque realmente você apanhou muito, né? Você cansou muito o corpo, a mente, e percebe-se que você não desistiu. E essa não desistência tua fez com que você hoje você se torne um empresário. E as pessoas que estão escutando a gente conseguem identificar porque tua empresa está crescendo e conseguem identificar porque você realmente é confiável. Porque a sua história é uma história de vida que é de muitos, aonde muitos desistem, né? Aonde muitos falam que não teve oportunidades para crescer. E você, que novamente, do limão você fez uma limonada. Então todos os problemas que vinham na tua vida você construía a Sim. solução. E é por isso que hoje você está dando qualidade de vida para quem realmente precisa, né? A prótese, todos esses materiais teu. Você acredita que você não para por aí? Você acredita que os produtos que você vende permanecem nessa qualidade? Você cobra isso? Você cobra essa qualidade tanto de quem você compra para revender quanto que você fabrica? Como é você em relação aos produtos? Hoje nós temos, a gente fala uma gama grande, né, de produtos e que eu sempre gosto de fazer é trazer o paciente junto a mim. Então, hoje o paciente vai lá fazer uma palmilha, por exemplo, eu não deixo ele, só faço a palmilha, entrego e tudo bem. Palmilha, por exemplo, parece algo simples, mas a palmilha, a forma que nós fabricamos, na região aqui não tem quem fabrica dessa forma. É uma forma mais antiga, né? Mas depois até vou comentar que a gente vai modernizar isso. Sim. Depende da situação, a pessoa não pode ficar esperando muito. Só que eu também não posso diminuir a qualidade do produto. Então, hoje, para fazer uma palmilha, por exemplo, eu tenho lá o baropodômetro, né, que faz o exame de baropodometria. Então a pessoa pisa, então a gente consegue visualizar tudo que está acontecendo com a pisada dela. Direcionamento, carga, pontos de sobrecarga, né? Dá para saber de uma forma bem completa o que está acontecendo com ela. Depois eu tiro um molde numa caixinha de espuma fenólica que fica perfeito. Até a gente brinca, né? Uma paciente falou uma vez e pegou. É a calçada da fama lá. Então ela pisa, afunda ali. Então aí esse molde eu encho de gesso e fico com o pé do paciente para mim. Aí através da avaliação, a gente faz uma avaliação postural, verifica tudo, o que a pisada está fazendo com essa pessoa, na parte da postura dela. Eu tenho até muitos pacientes que a gente consegue resolver problema de labirintite. Tem crise, pelo menos diminuir as crises, com certeza a gente consegue. Porque a gente reposiciona o labirinto com a palmilha. Então eu faço todos esses detalhes. Aí nesse molde de gesso, eu trabalho em cima dele, a gente vai limando ali mesmo, como se fosse fazer uma escultura mesmo ali, trabalhando para poder redirecionar a maneira que ele pisa. Né? Muitos aí fazem... Porque hoje existe um monte de curso pela internet. Então o pessoal está fazendo curso. Eu fiquei sabendo outro dia que tem até uma pedicure fazendo palmilha. Eu falei, misericórdia. Qual que é o risco disso, para as pessoas identificarem? Nós não estamos criticando, mas a parte de saúde. A saúde, piso saúde. Você sabe que eu vejo, e vejo até outro fisioterapeuta também que está fazendo aí uma físio também. Eu fico abismado. Porque, cara, foi muito tempo de estudo, cara. Foi muito tempo. O que acontece? A pessoa tem uma situação. E, conforme você fazer a palmilha, se você não fazer ela exatamente daquele jeito, em cima do pé dela mesmo, você pode criar outra lesão. Porque já tem casos que vêm de colegas aí,
aqui, vamos dizer colega, né? De outros profissionais, Sim. chega lá para mim para resolver esse pepino. Eu tinha uma dor aqui no calcanhar, mas agora tá doendo o meu arco do plantar, né? Aqui, um arco do meu pé, ou, ou os metatarsos aqui que é no antepé ali, que tá começando a me dar uma joanete agora e tal. Aí você vê que a pessoa fez tudo errado, né? Tudo bem, ela tirou a sobrecarga do ponto, só que ela lançou pro outro. E isso não influencia só o pé, porque o pé, ele é a base do nosso corpo. É como se fosse o alicerce da casa. Então, é o alicerce do nosso corpo. Se o alicerce não estiver bom, todo o restante sofre. Então, o que acontece? Um erro que você fez ali, você vai jogar isso para cima. Ou seja, você vai sobrecarregar tornozelo, você vai sobrecarregar joelho, vai sobrecarregar quadril e a coluna. Ou seja, era melhor não ter. Melhor ficar sem nada. Sem nada. Melhor ficar com a dor ali, porque essa vida dor, você coloca um negócio macio ali, se for o caso. Porque não faça isso. Não é simplesmente só apenas uma palmilha. Não é. É tanto que eu falo muito, o que você está pagando aqui não é bem exatamente a palmilha, mas sim é toda a maneira de fazer essa palmilha, de confeccionar essa palmilha. Que a palmilha, se eu der para você esses dispositivos que existem no mercado hoje lá para você fazer, vou falar para você, em um dia você aprende a fazer a palmilha. Agora, saber o que essa pessoa está precisando resolver esse problema dela, que é o negócio. Cada pé é um pé, cada postura, cada maneira de andar, caminhar, isso tudo é um estudo. Não é simplesmente essa é a palmilha número tanto, você usa 44, tó. A pessoa chega lá, eu quero fazer um orçamento desse palmilha aqui. Fala, já vou começar a falar para você um negócio. O nosso preço não é o mais barato. Mas, então, se você veio aqui procurar um orçamento, infelizmente, eu não vou ganhar esse orçamento. Ou solução, né? E o nosso preço também não é nenhum absurdo. Eu faço porque eu entendo, porque o objetivo meu principal é ajudar. Sim. Infelizmente, o dinheiro é necessário. Sim. Por todos os custos, a gente tá sempre no limite, né? Então não tem como fugir disso, né? Não tem como. Não vai ficar rico, mas eu também não quero ficar rico. Eu quero só fazer a minha parte nessa terra aqui, né? Pode levar prejuízo. Lógico. Eu tenho 2 filhos, tenho que estudar esse filho aí, né? Então é um compromisso demais. Então, a palmilha não é só isso. Então eu tenho todo um estudo para chegar e resolver isso daí. E orientação sobre os calçados, né? Eu vejo, falando em calçado, eu vejo uns colegas aí, uns profissionais aí fazendo chinela havaiana, pondo uns negócios lá tal, e falando que é uma chinelinha ortopédica. Cara, eu fico abismado com um negócio desse. Cara, não funciona. É um negócio assim, quebra um galho ali e tal. Eu não falo assim, não funciona. Depende da pessoa, com a crise que ela tá, né? Qualquer coisinha que você fizer para ela, cara, vai dar um alívio. Não vou negar isso. Sim. Não vou negar, não. Mas a solução da causa mesmo, que é o X da questão. E aí que você entrou naquela questão, tá? Ele vai aliviar naquele momento, mas de repente pode piorar em outro lado. Exato. É igual algum medicamento. Às vezes o médico passa medicamento para você, mas por quê? Outro dia o médico comentou, você tá com pressão alta. Tá, beleza. Mas por quê? Não, você vai tomar esse remédio aqui que vai baixar. Não, mas tudo bem, vai baixar, mas o porquê que eu tô com pressão alta? Eu quero saber o porquê disso. Então, tudo que eu faço hoje, no atendimento do paciente, eu quero saber o porquê disso. Porque eu quero tratar a causa. Não adianta dar uma mascarada. Qualquer coisinha que eu colocar lá, eu vou falar para você, eu tenho experiência para fazer palmilhas aí vendendo na internet, que vai dar alívio para todo mundo. Só que não vai resolver a causa. Você não vende um produto, você quer vender solução. Exatamente. Você quer solucionar, que a pessoa não volte mais a reclamar daquele problema. Eu acho que é isso que você deve mais sofrer no mercado que você tá, porque analisando o mercado brasileiro como um todo, existe sempre as concorrências boas e as desleais. E as desleais acabam fazendo com que o seu produto se encaixe na mente de muita gente que compra, como, é mais caro, compra daquele lá que é igual, né? E aquela pessoa que tá falando que é igual, tá falando consumidor.
E o consumidor só vai aprender com mais dor. Que aí ele compra errada, exatamente. Ele se machuca, aí ele te procura. É. Literalmente, a maioria dos casos que você está vendo é isso, né? Exatamente. Nós temos que alertar isso às pessoas também. Não é o fator de você querer vender. Procure profissionais que dê soluções, não que dê só um produto. E também, eu não sou melhor que ninguém. Né? Eu sou falho, como todo mundo é falho também. Mas só que tem coisa que não pode falhar. Que tem coisa que tá muito... os profissionais estão assim, só pensando em ganhar. E na saúde, aí começa a inventar um monte de coisa. Né? Aí fantasiar aquela... ilustrar, sei lá, como que seria um termo. Sim. Aí você fica assim, nossa, mas tá moderno, hein? Essa modernidade. Essa modernidade não vai te resolver o problema. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar. Eu tô até nas Palmilhas, a gente já comprou já uma impressora 3D com inteligência artificial, tudo. Tô aprendendo a mexer lá na bichinha, que esse ano ainda quero fazer funcionar. Não tem tudo. fim, né? Tua cabeça não tem fim. E só que antes de tudo, eu vou fazer, eu vou usar, eu vou sentir, ver o que tá acontecendo, solucionar as questões que não estão sendo positivas, para depois eu colocar no curso de palmilha. Eu fiz, eu vou falar pra você, umas dezenas de cursos. Os caras veio da Espanha, até em 2018, né, eu não comentei, mas eu tive num congresso na Alemanha, em 2022, agora estive quase um mês no Canadá também. Assim, é muita coisa, é muita informação. E muitas coisas, na Alemanha mesmo, teve uma comparação num curso lá, da palmilha, a maneira que eu faço, e da impressora 3D. Foi quando eu vi a impressora 3D a primeira vez fazendo as palmilhas, né? Então eu fiquei alucinado com aquilo lá. Só que não tinha material no Brasil disponível ainda, agora que já está começando a aparecer. Aí eu peguei e fiz esses testes com todos os cursos que eu fui fazendo. E durante o curso na Alemanha, o congresso lá, tinha essa comparação do curso da palmilha feito como eu faço e isso da impressora 3D. Aí, qual que é a diferença das duas? Aí cheguei à conclusão, nenhuma. Falei, como assim nenhuma, né? Porque a diferença está está em quem está atrás do computador, no software, mexendo, e conhece o problema do paciente, e quem está atrás do gesso, lixando o gesso, e conhece também o paciente. Então a diferença está no profissional. Então os dois jeitos são excelentes, mas tem que saber quem que está atrás de tudo isso. Que é o mais difícil, as pessoas precisam identificar isso daí. Quem é que está criando, quem é que está desenvolvendo. Eu vejo assim, eu não sei, mas os clientes quando procuram você para resolver, não por preço, por solucionar, ele acaba não desistindo mais de você, né? Você tem clientes que agora ficam só contigo, não importa o valor. Eles querem solução. Tem paciente que chega lá, que faz 8, 9 pares de palmilhas de uma vez, porque quer tranquilidade, não quer já mudar, né? Nem de calçado, tem cada calçado diferente do outro. E os calçados são muito importantes também. Tem pessoas que não podem usar certo tipo de calçado e estão usando. Então isso não pode. Então a gente orienta tudo isso também. E o que mais? Palmilhas. Acho que é basicamente isso. Você fala em palmilha, então a pessoa já tem que identificar isso aí, gente. Quem está escutando, entre em contato contigo, você vai explicar melhor sobre esses atos. Mas não é palmilha, não é só simplesmente colocar e andar. Você pode estar se curando, abre aspas, daquele momento. Exato. Mas você pode piorar o teu corpo inteiro. Pode. Né? Esse é um risco grande. E isso é o que mais entristece, né? Porque, e como é a mesma coisa, você vai no mecânico, o cara fala, o problema é na repimpoca da parafuseta lá. Você não entende, você tá falando, você tá confiando no cara. E isso é triste, porque o mecânico, no caso aí, tá te enganando. Sim. E você não sabe disso, só vai saber quando o motor fundir. Né? E a pessoa tem que procurar. Hoje nós temos internet para procurar, pesquise, gente, pessoal que está escutando, pesquise mais também sobre os malefícios também.
de você comprar um produto errado. Eu estou precisando daquele produto. Procura um profissional que entenda, né? E principalmente indicado, né? Indicações. Isso é uma ideia. Mesmo com a faculdade de fisioterapia, mesmo com mais 2 anos e meio de curso técnico no centro, no Centro Paula Souza, na divisão médica de reabilitação da USP, eu tenho, para mim poder trabalhar e sendo reconhecido realmente como um ortesista e protesista, eu precisei ficar mais 2 anos ainda fazendo outros testes, outros cursos, de uma associação que é voltada para isso. Então eu tenho que pagar, para mim atuar, eu tenho que pagar quase R$300 por mês para ficar sócio dessa associação brasileira. E sou obrigado a fazer um curso por ano para comprovar realmente que eu tô ativo. Se eu não fizer, eu perco esse atestado de capacidade técnica. Então você já tem mais essa cobrança. E hoje em dia o pessoal não faz nada disso, mesmo que tá mandando bala aí, né? É complicado como profissional, assim. Pô, ralamos pra caramba chegar onde ele chegou. Sim, e falando nisso, você trouxe um monte de certificado, cursos, diplomas aí, você tem bastante, né? Se perguntasse de cabeça, mais ou menos, você lembra tudo que tem aí dentro? Nossa senhora, nem sei te falar. É muito porque eu acabei... como as coisas vão acontecendo, as pessoas vão precisando, aí você começa se especializando. Hoje até curso de fabricação de calçado ortopédico eu tenho. Eu não estou fabricando porque eu não dou conta. É muita coisa, não dá para você fabricar. Você achar um investidor, então, o cara olhar para você e falar, eureka, esse rapaz aí eu vou longe com ele. Tem muito projeto, você tem muito projeto. Tem muita coisa. E tem essa questão aí, né, que hoje também não existe fiscalização, né, cara? Uma fiscalização efetiva, né? Não tem nenhuma parte jurídica que consiga limitar esses profissionais irregulares, né? Sim. O Brasil infelizmente tem essa situação. E é tão ruim também, você tem que ficar trabalhando para eles e denunciar. É muito ruim. Você vai perder tempo para isso, você tem que... É dor de cabeça, né? É só dor de cabeça. E no final, né, acaba só se desgastando, se frustrando ainda mais, né? Só cria inimizades. Então, o objetivo meu que eu pus, assim, foi, não, vou fazer minha parte. Deus sabe do coração da gente, Deus sabe do que nós somos... que esse dom, eu acredito que Deus colocou para mim. Então eu me sinto na obrigação de fazer as coisas bem feitas e seguir em frente. Eu acho que num profissional que segue essa linha, eu acho que ele não tem por que falir ou por que não ter trabalho. Sempre vai ter, porque coisa é feita com seriedade, com dedicação, né? Então não tenho por que ficar dando errado, né? Sempre existe algumas coisinhas que acontecem? Sim, existe. Mas eu brinco com os pacientes lá e falo, qualquer problema, eu tô aqui com a cara para bater. Então você pode vir, que vamos até solucionar seu problema. Você veio aqui buscar uma solução. E eu vou te dar essa solução. Você tem essa preocupação, né? Tem paciente que eu não durmo. Eu chego em casa, nossa, aquele paciente não tá dando certo, cara. O cara continua com dor, não tô conseguindo resolver. Nossa, eu tenho que buscar a solução. Aí ligo para colegas, né, de fora e tal. Então, para poder auxiliar as pessoas. E na linha de prótese, né, voltando um pouco para das próteses, nas próteses, eu tinha comentado, né, a gente tem toda essa linha de prótese, né, tanto simples, mais sofisticada. A gente tem um diferencial também nas estimas que o paciente ele tem uma assistência vitalícia. Então, cada 6 meses ele tem direito a ir lá fazer uma limpeza, manutenção na prótese dele, sem custo nenhum. Que já me pagou, já fiz a próxima, me pagou, então vamos trabalhar. Se tiver que trocar peça já é diferente, mas coisa assim... Manutenção preventiva. A gente tem, eu não quero deixar meu paciente, eu quero estar, eu te comentei, eu quero estar com ele junto de mim. Sim. É como se fosse parte da minha família. Ele literalmente, com tudo que você criou, tudo que você vende, que você faz, eu percebi que você tem um carinho muito grande. Eu acho que vem da época das dificuldades da tua vida, né? Que você percebe.
É que nem eu falo, eu dou muito valor a todos os clientes que vêm aqui, todas as pessoas que eu trabalho, porque eu sei como eu comecei, como foi difícil começar com esse projeto e ter essa estrutura hoje que eu tenho. Então eu não gosto de perder o cliente, a não ser que realmente eu não consigo dar conta. Eu acho que você tem esse perfil também, né? Se eu vejo, já aconteceu. Eu tive um paciente que na época não trabalhava com calçados, né? Então eu terceirizava, eu ia lá, fazia todos os moldes e tal, que a gente tem as técnicas e tal, mas não tava a fim de fazer. Eu fui lá no paciente e tal, tirei os moldes e mandei pro cara. O cara fala, isso aqui é muito complicado, etc, etc, não sei o que. Eu não vou fazer. E eu, não, na época, estava começando, eu não tinha para quem mandar. Eu cheguei nele e falei, infelizmente tá aqui seu dinheiro de volta, me perdoa. Eu não tenho como fazer, não posso te ajudar. Simples assim. Não posso ir lá e mandar fazer de qualquer jeito, ou fazer de qualquer jeito e entregar para ele. Sim. E muitos pacientes acham que quando ele não consegue andar com a prótese, quando chega para mim lá, paciente que já fez prótese em outro lugar e vem e não consegue andar, ele acha que ele que é o problema. Eu falei, cara, você não é o problema. O problema é só a prótese, está mal feita. Então, vamos trabalhar isso aí, eu vou pôr você para andar. Qual que é hoje, você fala assim, em referência na sua empresa? O que é mais assim de referência? É mais saída, mais procura hoje em vocês? Ó, as palmilhas, né, tem muita. E as próteses, né, prótese de perna, né, principalmente. A prótese você só não vende, não é só vender, você vende, dá Não. assistência, dá suporte. Exato. Ali é do começo ao fim. Eu pego o paciente, eu não só confecciono a prótese, eu faço a fisioterapia nele até ele andar. A hora que ele andar, eu libero ele. Não tem limite de sessões de fisioterapia. Eu vou fazer enquanto você não andar. Você está comigo aqui, mas você vai andar. E tem paciente que em uma semana já tá voando já. Tem paciente que demora 1, 2, 3 meses para andar. Depende da idade, depende da situação. Já teve paciente que eu cheguei na família e falei, ó, eu não sei se vou conseguir fazer ele andar. Nós vamos colocar prótese para ele, né? Que é um desejo de vocês, mas veja bem. A perna boa dele teve um AVC. Amputou a outra, amputou uma e a boa é um AVC. Tá com sonda, tá com isso, tá com aquilo, hernia de disco, tal. Eu não sei se vou conseguir. Vamos tentar. Se vocês quiserem tentar, eu tô junto. Agora eu não posso te garantir. Rapaz, o cara, a força de vontade que o cara tinha. Acha, o cara, no primeiro dia saiu andando já. Impressionante. Nunca duvide do humano. Eu fiquei abismado, cara. Fiquei abismado. Os caras tem uns que. E tem uns que às vezes chegam, falam, nossa, aí vai ser de boa. Nossa, daí. E dá um. Ah, tá pegando aqui. Ah, tá pegando ali. Mas vamos lá, calma, tenha paciência que a gente vai solucionar. E teve uma frase muito, muito legal que o paciente falou uma vez pra mim. Ele falou assim: falou, Marcelo, cara, você me fez voltar a ser homem. Eu falei, como assim, né? Não tô entendendo. Ele falou, não, cara, porque eu vivia no sofá largado, ninguém dava atenção pra mim, né? Não fazia nada o dia inteiro, depressivo. Hoje não, cara. Hoje eu posso catar meu neto no colo, eu saio pros botecos aí, eu saio pra feira, eu saio pro mercado, vou viajar, vou pescar. Cara, eu voltei à minha vida. Você deu vida, né? Na verdade, ele já tinha vida, ele só não acreditava muito nele. Quando ele viu, você deu um material para ele acreditar. Exato. Foi assim, é fantástico, né? Não tem preço que paga um negócio desse. Pessoas têm que entender também que você não vende só o produto, você tá a fisioterapia junto. Tudo. Então, o pessoal que vai escutar, a pessoa pode chegar até a tua empresa, você vai vender um produto que realmente adapta no perfil da pessoa. Exato. E trabalha com fisioterapia para que ela saia. Isso, explica melhor exatamente, aí. É isso daí. Enquanto tudo isso tá... Até hoje, tem umas meias de compressão que são importadas que tem até médico que não conhece. Porque esse negócio de ficar enfaixando o coto, que nem o pessoal amputa, fica enfaixando e tal. O paciente não consegue colocar direito aquilo lá. Não dá, é muito complicado. Mesmo sem explicando para ele. Né? Tem sempre ter uma pessoa, um profissional fazendo isso para ele, mas o profissional não tá na casa dele todo dia. Então, existe meias para fazer isso daí. Então, quando eu faço o pacote da prótese, já inclui essa meia também. Então, chegou, você vai usar essa meia 15 dias,
o coto vai se modelar, aí depois a gente tira o molde, fabrica a prótese para ele, confecciona a prótese para ele, o termo melhor, e ele vai usar até 3 meses. Deu 3 meses, eu vou fazer um segundo encaixe. Por quê? Se eu fizer só um encaixe para ele, a perna dele vai murchar, né? Ela vai diminuir o tamanho dela. É normal, porque eu tava a perna à vontade, agora ela está sendo comprimida. E está começando a criar músculos ali também. Então isso reduz o volume dela. É justo eu fazer a pessoa fazer outra prótese daqui 6 meses de novo? Não é justo. Então eu já incluo os dois, as duas próteses, os 2 encaixes, né? Para a pessoa. Então ele já faz lá, então deu 3 meses, aí começa já a ficar meio solto, aí eu vou vendo. Tudo depende da atividade da pessoa. Tem paciente que já demorou até 6 meses para fazer outro. Aí eu refaço tudo de novo. Aí sim, aí a pessoa vai embora e demora aí 5, 6, 10 anos para trocar a prótese de novo, né? E quando a gente está nesse processo, é incluir também as sessões de fisioterapia. Porque ele é minha propaganda, né, cara? Eu tenho que deixar ele andando, porque se ele não estiver andando bem, ele não vai ser uma boa referência, né? Então, a gente se preocupa também com esse lado também. E outra coisa, é a própria autoestima do paciente, né? Eu tenho que deixar ele andando bem, sem ficar manquitola ali, né? Porque isso chama atenção das pessoas. E a pessoa amputada, ela quer a maior descrição na rua aí possível, né? Uns querem aparecer mais, principalmente os mais jovens, né? Deixa todos os canos sem acabamento, fica daquele jeito para mostrar que tá com a perna mesmo. Mas muitos não, quer uma descrição, tal, quer andar bem, quer passar ali batido, assim, né? No meio de todo mundo, assim. Então, né, não tem essa opção. Então a gente faz todo esse trabalho para deixar o paciente, né, na vida dele normal. Bacana, muito bem explicado. As pessoas estão entendendo realmente que não se trata só de uma empresa, se trata de uma pessoa humana que realmente quer resolver o problema, dando solução para a vida, dando vida às pessoas, né? Devolvendo, né? Porque não é o fim. Eu quero que as pessoas entendam que desde um calo que está no pé até sem uma perna, isso não é o fim para ela deixar de andar, de ter a vida dela, de curtir a vida dela, né? Nós temos a solução para poder resolver isso daí, né? Porque eu quero que a pessoa volte à vida dela, né? A gente tem conhecimento dessa independência que a pessoa quer, né? Pensou, você está aqui, nem hoje a gente pode levantar, ir ali, tomar uma água, ir no banheiro e tal, de uma forma bem tranquila, né? Agora, o pessoal não tem essa destreza mais. Então, só que é possível ter novamente isso. Isso é muito bom. E agora nós estamos analisando aqui, eu estou vendo esse documento teu aqui. O que se traz? A gente estava conversando até isso antes da gravação. O que seria ele? Isso aí, quando eu estive no Canadá, eu tive convites lá para trabalhar. Só que existe todo um processo de imigração, etc. E até lá, ao contrário do Brasil, né, tem que ter, as profissões são regulamentadas. Então, hoje, que nem no Brasil, você faltou algum problema, faltou um dinheiro e tal, o que acontece? Você pode até vender salgado na rua aí que não tem problema nenhum. Lá não. Lá não é assim que funciona. Tem todo um processo. Até para você vender um salgado na rua, né? Que nem tem salgado na rua lá para vender. Mas, enfim, eu peguei, e o pessoal, entra com o processo lá para você ser reconhecido aqui no Canadá. Então vá. Aí eu conversei com um cara lá em Toronto, muito gente boa, brasileiro, que tá lá e faz esse tipo de processo. Aí dei entrada lá e ficaram quase 2 anos para sair. Saiu agora no
em 2024, e mostrando para mim que realmente o meu currículo aqui é totalmente compatível lá. E lá tem a OPC, que é o órgão responsável pela ortoprose canadense lá. Esse órgão, né? Essa associação. E agora enviei todos esses documentos para eles analisarem. Até esse tempo atrás eles me responderam e falaram, ó, eu quero mais conteúdo seu, porque você está muito qualificado. Eu fiquei assim sem entender. Falei, como assim muito qualificado? Se não está qualificado, por que não está qualificado? Agora estou muito qualificado. Falei, não, você fez muita coisa, muito curso, e eu quero saber desses pacientes, como é que foi, né? Então eu falei assim, nossa, nós estamos sem moral nenhuma lá fora mesmo, né? No brasileiro sem moral nenhuma. Ou seja, estava duvidando de você. Exato. Será que você é tão capacitado assim, né? Aí eu falei, não, mas eu estudei, cara, né? Eu não comecei agora a estudar, né? Estou há mais de 20 anos estudando. Então, a gente fez, tá aí, tem todos os certificados aí, todos reconhecidos, tudo traduzidos, tem a tradução de Laventada lá que eles falam, que é o reconhecimento mesmo e tal. Fez, mas agora tá nisso daí. Não que eu vá para lá, né? Isso não é uma certeza, não. Até porque a gente tá entrando numa... A gente vai partir para um outro detalhe, né, da Estimas, que nós estamos investindo agora mais de $500 mil na criação de uma clínica que eu acredito que vai ser a maior aqui do interior, aqui, nessa região pelo menos. Pô, vamos falar dela. A gente está querendo expandir de uma forma expressiva até, porque o espaço se tornou pequeno, né? E eu gostaria de algo mais, né? Ter locais até para administrar cursos, né? Ter um laboratório bem maior, com todas as repartições separadinhas e tal. E a própria clínica acolher melhor esses pacientes, né? Então hoje na Estimas, apesar de ser um ambiente bem legal, falta espaço, né? Falta espaço. Então a gente tá praticamente aí tudo certinho já. Acredito que até esse ano ainda a gente já consiga inaugurar essa nova unidade aí. Vamos ver. E o que vai ter de diferente o pessoal entender essa unidade nova? Além de todo esse espaço, vai ter mais setores para físio e vai ter disponibilidade para esses setores da físio e com muito mais equipamentos para cuidar dos pacientes. Que o problema maior meu ali é o espaço bem elaborado para a produção e para a reabilitação. Fica, apesar de eficiente, não é um local assim, não está sendo um local muito clean, muito mais aconchegante do que poderia ser. Então, e a gente implementar mais profissionais também. Que bom, é sinal que você tá evoluindo, tá crescendo, virando não, já é uma referência no mercado, né? Então a sua empresa virou uma referência no mercado, ela está crescendo cada dia mais, então há necessidade de uma expansão. A necessidade. E literalmente você vai conseguir também ajudar muitos profissionais que estão se formando. Sim. Também. Sim, e a gente focar nesse projeto, eu estou bem entusiasmado aí. E então é uma coisa assim que desde os primórdios do início, né, de tudo, eu tenho essa vontade, né, de ter um local assim muito mais não só sofisticado em aparência, mas em equipamentos também, né? Que tem alguns equipamentos que a gente vai trazer também aí que são top mesmo para poder fazer a reabilitação. Que bacana, então, cara. Só que vamos ver, né? Tudo no tempo de Deus, que a gente fala, porque o tempo de Deus não é totalmente diferente do nosso. E a gente crê que existe um propósito na vida da gente e a gente tem que cumprir ele. Você é religioso, você é muito religioso. Você fala daqui, nós tocamos assuntos, tocou bastante em Deus, em fé. Porque Deus tem feito maravilhas na minha vida, né? Então,
até esse tempo atrás eu fiz um curso lá, tal, um teste lá de inglês e tal. E eu não alcancei a nota que eu queria uma nota melhor, então. Eu falei, Deus, o senhor sabe que os nossos propósitos, então se é assim que o senhor quer, assim será, né? Mas eu vou continuar persistindo. Eu vou tentar de novo. Vou ultrapassar ele. Porque, assim, tudo que a gente conquistou, tudo que vem vindo, ele foi com muito trabalho, muita luta, muita fé. Dias não dormidos. Ah, com certeza. E o meu filho mesmo, ele teve... Você vê que interessante, né, cara? O filho teve uma escoliose, assim, que ele tava com 45 graus de escoliose em menos de um mês. Na época tava o Araxá, que o Araxá... Fui lá, né, que eu fazia bastante colete pro Araxá para correção. Aí ele falou, Marcelo, é o seguinte, infelizmente, cara, teu filho é só cirúrgico. Você faz os coletes, eu sei que você faz, muito bem feito, te mando pra lá, os coletes pra você fazer, mas teu filho não tem jeito não. Ele tem uma disfunção muscular e não vai ter como a gente fazer. Eu falei, não, como assim? Não, acha, o colete eu faço, né, e tal. Não, fica à vontade e tal. E fui tentando, mas eu não consegui corrigir a escoliose dele. E depois a gente acabou indo para Ribeirão, a gente foi fazer a cirurgia lá. E na cirurgia ele teve ele não voltava da cirurgia, da anestesia. E nessa daí acabou tendo uma trombose no braço direito. Aí o médico veio e falou, Marcelo, talvez a gente vai ter que amputar o braço dele. Eu falei, não, existe recurso para isso, imagina, não vai amputar o braço de ninguém, não. Se meu filho aqui vai resolver um problema, vocês vão arrumar outro. Aí, bom, deu certo, voltou, não foi uma trombose arterial, foi uma trombose venosa, então voltou. Só que teve um problema. Um trombo subiu para a região hospital, no cérebro. E deu uma isquemia lá. E quando voltou, e até então ninguém sabia de nada. Aí quando tirou ele do tubo, que ele acordou, o moleque tava cego. Meu Deus. Dos dois olhos. E o lado esquerdo sem movimento nenhum. Braço e perna. Aí eu falava, pegava a luz do celular, passava, filho, que eu tava lá na UTI e não saía lá de dentro, né? Aí ele falou, não enxergo, pai, pelo amor de Deus. Me tira daqui, pai, me tira daqui. Não tô enxergando nada, pai. Mexe o braço aqui, filho, eu não consigo, pai. Na época ele tava com 14 anos, né? Aí ele pegou, aí foi quase eu caí duro, né? Nossa, eu fiquei... Foi pra uma operação? Nossa, fiquei isso? Assim, aí já anestesiaram de novo ele lá, apagaram ele de novo. Foi fazer uma ressonância e descobriu que tinha esse trombo. Aí o médico chegou em mim e falou, infelizmente, cara, ele talvez recupere um pouco da visão, mas ele pode ficar cego. E esse lado esquerdo aí, né, você vai trabalhando com a físio, ele é novo, né, tal. Uns 3, 4 meses deve voltar, tal. Nossa, que lá foi Aí, principalmente minha esposa, né, que minha esposa que é bem religiosa mesmo. Mas... E eu pedi também muito, a gente ajoelhou naquela UTI lá e começamos a rezar muito, pedindo para Nossa Senhora pôr a mão nele, né? Que a gente, meu nome já tem o Marcelo Aparecido, né? Alfinete, não é à toa que tem um Aparecido no meio, né? Que também tinha sido entregue para Nossa Senhora pela minha mãe. Aí ela pegou e eu sei que isso foi a cirurgia foi numa segunda. Ele acordou na terça, aconteceu o fato. Aí, na quinta-feira, esse moleque levantou, enxergando tudo e andando. Então, o médico, por coincidência, era o mesmo, estava lá no dia lá e falou, não entendo. Que eles falam em milagre. Aí eu falei, não precisa entender, porque
quero que você entenda que é o homem lá de cima, não é a gente, né? Existe um propósito maior para esse moleque aí. E nós vamos seguir nisso daí. Hoje eu acredito muito nisso também, Marcelo. Cada um de nós tem um destino, temos um porquê. Deus vai mudando nossos destinos. Quando a gente não aceita, a gente demora para entender. A gente vai apanhando. A gente acorda e fala, nossa, eu deveria ter pegado aquela rua, aquele caminho da minha vida, né? Que é para todos nós isso. Sim, sim. Então, e por incrível que pareça, né? Uma curiosidade, assim, vamos dizer assim, quando esse moleque tinha 3 anos, eu tive uma espécie de um sonho, né? Onde eu vi ele numa cama, entubado, grandão. Aí eu sei que aparecia número 13, número 14, número 17 envolvido assim. E esse moleque grandão. Aí eu falei pra minha esposa, eu tive um sonho e tal. E eu acho que quando esse moleque tiver uns 17 anos aí, 18, quiser dirigir alguma coisa, não vamos deixar. Porque eu vi ele, parece que estava com 17 anos, não sei, grandão, entubado, tinha sofrido um acidente, mas que só ele ia sair vivo desse acidente e tal. Mas isso foi passando, né? Vai esquecendo. Aí minha esposa testemunha disso aí mesmo. Aí quando eu tava na UTI, que eu olhei ele lá na cama, veio o estalo. Falei, nossa, aquele sonho não era sonho, que lá já era uma previsão do que vinha acontecer. E como ele ia sair vivo dessa, pra mim ficar tranquilo. Não tem nem por que eu estar chorando aqui. Porque Deus já tá preparando, já me preparou pra isso, pra esse momento. Que coisa. Então, é uma coisa, como é que eu vou negar a presença de Deus na minha vida? E o que espera o Marcelo aqui pro futuro, além da clínica, dessas bases? O que você espera em fazer mais? Olha, o meu único objetivo é ajudar as pessoas que precisam. Isso é uma coisa... logicamente, acabar de estudar as pessoas, os meus filhos, né? Esse que passou por essa situação, quer fazer medicina, ele já passou até 3 vezes já na medicina aí. Só que eu quero ver se ele consegue passar numa estadual, porque é muito caro, né? Então a gente tem que tentar, como ele tá estudando bastante, eu acredito que ele vai conseguir. Mas seu pai conseguiu chegar onde chegou, ele eu também falei pra consegue. ele, eu converso com ele, que ele é muito parecido comigo, né? E criativo também. Falei, filho, cara, você tem capacidade. Você tem alguns probleminhas que o pai já sabe qual que é. Que como eu já passei por isso, eu vou te orientar para você não fazer os mesmos erros, né? E você conseguir almejar, chegar, né, no que você quer. Se é isso que você quer, então você vai chegar. E uma coisa que eu falo muito para ele também é, filho, não pense no dinheiro, pense em ajudar. Você vai ajudar. O dinheiro é consequência dos atos que você está fazendo aí, do trabalho seu. Mas a pessoa vem, se não tiver condição, você ajuda. Não deixe de ajudar. Tá? Isso já tá... Isso eu já faço na cabeça dos dois, né? O outro tem 14 anos ainda, mas eu faço isso na cabeça dos dois. Pronto. Você tem que ajudar. Você não tá aqui à toa, né? Existe um propósito na vida da gente, né? E Deus, né, sabe de cada coisa sua, sabe de tudo. E eu acho que é tudo muito fantástico, né? Isso é bom. E depois disso também aconteceu com meu filho, eu falo, já não esquento mais a cabeça com nada, porque eu sei que Deus está presente na nossa vida. Se acontecer alguma coisa também, é porque eu tenho que passar por isso. Vamos passar. E já mostrou pra nós aqui, quem tá assistindo também, todas essas dificuldades da tua vida desde a infância até hoje. Você já percebeu que as dores vêm, mas as soluções também. Então, com isso, a tua vida você vai se tornando cada vez um homem muito mais forte. E aí, quem tá do seu lado, você quer também transformar em pessoas muito mais fortes. Sim, sim. Muito bom esse bate-papo aqui. Você conseguiu falar muita coisa, tanto da sua empresa, sobre o teu lado humano, sobre quem é você. As pessoas que estão escutando aqui, tenho certeza que vai identificar isso também. Eu gostaria também que você olhasse aqui para a câmera do lado aqui, de frente. Deixa uma mensagem para essas pessoas, para tua família, as pessoas que gostam de você. Deixa uma mensagem final do programa aqui para o pessoal conhecer um pouco mais. Bom, eu quero que todos, né, entendam que a Estimas, tá? E eu pessoalmente estou lá para ajudar.
Então, você que tem um problema, seja qual for, desde do pé ou até a perca do membro, sabe que lá você vai encontrar essa solução. E pode contar comigo, com certeza. Nós vamos ajudar você a chegar onde você quer. E as pessoas, a família é o pilar, é meu pilar. Um agradecimento especial à minha mãe, que sempre deu arroz com feijão para a gente continuar fazendo a faculdade. Consegui fazer essa faculdade. Ao meu sogro, um pessoal fantástico que ajudou muito a gente com a parte financeira, para a construção até dos materiais, para conseguir construir as estimas. Ao Sidney também, Cavalini, pessoal fantástico que faz parte da vida. E principalmente a dona Juraci, que Deus o tenha. Pessoa que me colocou, né? Foi colocada no meu caminho, né? Por Deus, com certeza, para a gente estar aqui onde a gente está hoje. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por você ter participado com a gente, que muito bacana. Quero deixar com você também o troféuzinho do Café com Záquia para guardar de lembrança esse daqui. Muito bom, obrigado. Marcelo. As pessoas vão conhecer mais, vão conhecer cada vez mais. Tenho certeza que a tua empresa já é referência, vai ser referência nacional, os seus produtos, essa criação também. Tenho certeza que se não tiver um investidor, você mesmo vai acabar saindo daí, porque se o produto funciona, se já está fazendo esse teste, certeza absoluta que Deus vai achar o caminho. Com certeza. Então tudo é questão de tempo só, né? É isso. É questão de tempo. Então eu agradeço. O tempo de Deus. É o tempo de Deus e o teu também, enquanto você estiver vivo aqui. Né? Também, né? Eu brinco com os pacientes e falo, ó, a garantia é vitalícia. Só se eu não estiver mais aqui, aí acabou. Isso é muito bom. Eu agradeço muito a tua presença aqui, o pessoal vai gostar muito. E você também, gente, gostou dessa entrevista? Compartilhe, marque seus amigos, compartilhe, você que está precisando também de produtos que o Marcelo está vendendo, entre em contato. Como eles entram em contato contigo aí? Nós temos o telefone fixo, que é o 17, né, 3524-2276. E tem também o celular, né? Deixa eu pegar aqui. Que você fala que é o WhatsApp também? O WhatsApp também. Vocês estão tendo site também ou não? Tem um site, o www.astimas.com.br. E o celular nosso lá do Zap é o 997891766. Bacana, tá aqui embaixo que vocês também marcarem. O site também tá aí para vocês. É isso, gente. A gente agradece muito a presença de todos vocês. Compartilhe essa ideia. Eu desejo para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Mais um episódio do Café com Záquia concluído, com certeza, com muito sucesso. E até a próxima. Valeu, pessoal. Muito bem, cara.